Eu vou pedir para Kátia Sá, para nos elevar a Deus em oração, para nós começarmos nossas observações, compartilhar as nossas observações. Pode orar por nós, Kátia? Amém. Senhor Deus e meu Pai, neste momento nos colocamos na tua santa presença para adorar, glorificar e exaltar o teu nome, Pai. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor Sim. tem concedido a nós. Pedimos a tua bênção, Senhor, a tua unção sobre a Marta, que o Senhor possa estar abençoando ela, capacitando, Senhor, para que ela faça aquilo que está no coração do Senhor, Pai, o seu querer. E que nós possamos, Senhor, a tua palavra possa Amém. estar em nossos corações. Seja, Senhor, frutífera, Senhor. Que ela dê muitos frutos e que outros venham, Senhor, através das nossas vidas, Pai. Amém. Coloco tudo em tuas mãos e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Eu creio que os irmãos têm observado que nós estamos trabalhando as divisões do segmento do Evangelho de Marcos e fazendo algumas comparações através das leituras paralelas. Eu creio que vocês estão conseguindo acompanhar isso, que faz parte do método que nós fizemos a oficina de treinamento, o método indutivo. Alguém gostaria de compartilhar algo especial que Deus tenha falado com você durante a semana? Algo que você quer, assim, estar ardendo no seu coração, que você pensou, eu quero chegar na terça-feira para compartilhar isso que Deus falou comigo. Alguém tem alguma experiência para compartilhar? Não? Então tá bom. Então vamos lá. 4 colunas que nós vamos trabalhar nesta noite, debaixo do tema Expansão e Instruções de Jesus. A primeira coluna, multidões. Segunda coluna, acusações. Terceira coluna, o ensino. E a quarta coluna, os princípios. Cada semana, cada dia da semana teve um princípio ali abordado na lição. Vamos ver se tivemos a percepção de cada um. Sobre as multidões, o que você tem a dizer? Quantos grupos e quais eram eles que seguiam a Jesus? Quantos grupos seguiam a Jesus e quais eram? Quantos grupos seguiam a Jesus e quais eram? Bom, O eram os povo, apóstolos, né? Os apóstolos, Os discípulos, os discípulos dos apóstolos, mas quem? A Tem gente já mais pode até dois. dizer que os próprios mestres da lei, eles seguiam com o intuito de perseguir, não de se juntar a ele, mas estavam juntos também, entre aspas, né? Isso. E o outro grupo, maior de todos. É o próprio povo, né? Isso, as multidões. Isso mesmo. Então, os discípulos
eram aquele grupo de pessoas que estavam cada vez mais começando a compreender com mais clareza a missão de Jesus, com mais clareza quem era Jesus. Jesus estava passeando, a gente precisa prestar atenção que Jesus estava andando, não é passeando, Jesus estava andando ali na beira no mar da Galileia e encontrou aqueles homens e começou a chamá-los para segui-lo. A não ser o anúncio de João o Batista, que haveria de vir alguém maior do que ele, eles não conheciam ainda Jesus. Eles não tinham experiência com Jesus. Mas eles receberam um convite e foram seguindo Jesus. Então, os discípulos são aquelas pessoas que estavam ali começando a compreender quem realmente era Jesus. A Valéria disse que os escribas, os fariseus, eles também seguiam Jesus, mesmo que de uma forma hostil, mesmo que de uma forma cega. Eles seguiam a Jesus. Como nós vimos em um texto ali, na semana que se passou, que se encerrou, a questão do sábado, eles estavam observando Jesus para pegá-lo num fraga ali, no descumprimento da lei. Então, tem os escribas, que eles eram cegos e eles estavam, de um modo hostil, seguindo Jesus. E também havia a grande multidão. E essa grande multidão, ela seguia Jesus de uma forma muito superficial. Elas iam atrás dele porque eles ouviram que Jesus fazia milagres, eles ouviram que Jesus curava, expulsava demônios. Então, eles seguiam Jesus ali. Eles não compreendiam muito bem o papel de Jesus. Então, eles estavam seguindo de um modo superficial. Alguém quer completar alguma coisa? Martinha, Sim, Alexandre. eu só queria perguntar uma coisa aqui, que eu questiono muito até. A questão de seguir e andar. Aqueles que realmente seguem e aqueles que só andam com Jesus, né? Porque, assim, no meu entender, seguir a Jesus é seguir seus princípios, seguir realmente o seu caminho, seguir a verdade. Agora, andar, né? A gente acompanha, mas o andar, eu acho que é muito momentâneo. Às vezes a gente anda, às vezes a gente não anda, né? Então, essas coisas assim, que eu questiono e me pergunto muito, né? Eu sigo ou eu ando com Jesus? É esse meu questionamento. Aqui o sentido que eu falei de seguir é um sentido de estar acompanhando, indo junto. Não é ainda que nós estamos percebendo aqui nesse início, eles estão seguindo por um interesse. Uns já estão conhecendo para chegar nesse ponto que você está falando, de segui-lo realmente com convicção, com fé, mas tem aqueles que vão seguindo no modo de acompanhar, aonde ele vai, eles estão lá, sempre estão procurando estar perto. Entendeu, Alexandre? Perfeitamente. Então, é nesse sentido que eu estou falando de seguir. Então, os discípulos, os 12, eles estão aqui no início de Marcos, começando a entender, para poder segui-lo de verdade, com o seu espírito, com sua alma, com as suas emoções,
com o seu interesse de viver, de praticar os ensinamentos de Jesus. Então, é nesse sentido que eu estou falando de seguir, de estar acompanhando o trajeto que Jesus está fazendo ali, naquelas regiões, né? Foram várias regiões. Obrigada, Alexandre. Foi boa a sua participação. Mais alguém quer falar? Se não, de onde vinham essas multidões? Importante saber isso? Sim. É relevante saber isso? Sim. Porque quando nós olhamos que o reino de Deus chegou, que o reino de Deus está, então olharmos de onde vêm estas multidões, isso também indica aonde o reino de Deus está chegando. Está se expandindo rapidamente. Então, de onde vieram, ou de onde vinham as multidões? De toda parte. De toda parte. Quais são essas partes? Era uma região bem vasta, né? E nós sabemos que não era apenas da Galileia, mas também vinha gente da Judéia, de Jerusalém. Mas de onde? Vinha gente de mais longe. Idumeia. Isso, esse nome me chamou a atenção, Idumeia. Idumeia, você sabe, era a terra de quem, Valéria? Você estudou? Pesquisou? Idumeia é a terra dos Herodes. Ela fica no sul da Judéia. Então, Idumeia, a terra dos Herodes. E fica no sul da Judéia. De mais onde eles vinham? Tiro, Sidom, regiões do outro lado do Jordão. Isso. Essa terra, além do Jordão, o nome dela é Pérea. Pérea. É a terra que ficava além do Jordão. E, como vocês disseram, as regiões de Tiro, de Sidom, e essas terras ficavam ao norte da Judéia. Isso tudo que nós estamos falando a respeito dos lugares é para nós registrarmos, para ficar registrado que o reino de Deus estava se expandindo rapidamente. E que ele foi seguido. Como ainda hoje, muitos seguem de ouvir falar, mas muitos de pouco andar com ele. Poucos são os que andam com ele, de verdade. Vão por alguns interesses. Então, nós estamos aqui vendo que grandes multidões seguiam Jesus, como hoje muitos ainda seguem com algum interesse, mas ainda não totalmente. Irmãos, para esse totalmente, para a pessoa, nós vamos ver aqui como que o discipulado é importante. Jesus está começando um discipulado com os seus discípulos, ao ponto de depois elevá-los a apóstolos. O que é isso? Jesus começou ali com eles sem saberem nada a respeito dele e muito mal sobre o reino de Deus, que havia uma promessa. Mas agora, quando eles chegam ao ponto de serem chamados por Jesus apóstolos, eles estão agora prontos para serem enviados. Porque o apóstolo é esse que é enviado. Ele é enviado para
organizar uma igreja local. Ele é enviado para levar o evangelho, normalmente em uma terra, em um lugar que não existe ainda o evangelho. E ali ele estabelece aquela congregação na palavra de Deus e na oração, nos alicerces da palavra e também na oração. Então, aí você vê que realmente eles amadureceram na sua fé. Ali eles começaram a não ser mais só seguidores, mas também anunciadores das boas novas, do reino de Deus. Então, nós precisamos saber disso, que foi nesses lugares que as pessoas vinham porque a notícia chegou lá. Alguém levou a notícia das boas novas. Que havia um homem que estava curando enfermos e expulsando demônios. E eles iam vindo, cada um de acordo com os seus interesses. Mas, à medida que Jesus foi realizando os milagres, nós também vimos pessoas que passaram a crer nele como Salvador e aceitá-lo como Senhor. Quando várias vezes Jesus anunciou: a tua fé te salvou. Então, ela recebeu mais do que uma cura física. Ela também recebeu perdão dos pecados. E agora passa a fazer parte, como cidadão do reino de Deus, como filho de Deus, da família de Deus. Alguém quer falar alguma coisa, completar ou compartilhar alguma coisa? Eu acho que foi o caso de Marta e Maria, né? Quando Jesus ressuscita Lázaro, porque ali naquele momento elas tinham até um conhecimento de Jesus, e quando Jesus, agora eu não sei dizer se foi Marta, acho que foi Marta que estava conversando com Jesus e disse: eu sei que o Senhor tem poder para ressuscitar no último dia. Foi Marta ou Maria? Agora me confundi um pouco. Foi Marta. Então, e aí, assim, ela teve esse encontro, como o Alexandre colocou, né? Essa questão de olhar um pouco mais como seguidora, não só como espectadora ali, né? Então, eu acho que ela se aprofundou naquele momento no relacionamento com Cristo. Então, é bem característico isso nessa passagem com Marta e Maria. Uhum. Também tem o endemoniado de Genezaré, né? Ele foi liberto e agora ele disse que queria seguir Jesus. Eu quero ir com você. Aí Jesus disse para ele: não, fica aí, anuncia para o seu povo, anuncia para as pessoas o que Deus fez para você. Né? Obrigada, Valéria. Agora vamos ver a coluna das acusações. Marcos, o Evangelho de Marcos registra 5 acusações dos fariseus. 5. No capítulo 1 e 2, nós encontramos uma das acusações. Quem lembra? Qual foi ali a crise deles, o conflito, o confronto deles? Qual foi? Nós vimos essa semana, capítulo 1 e 2. 2 e 3, desculpa, 2 e 3. Ali aparece o primeiro conflito. Foi a respeito do... A cura do paralítico, né? A questão ali é o sábado, não é a cura. O problema ali é a cura no sábado. Então, a cura no sábado. Isso,
o conflito, o confronto ali foi esse, entre eles. Então, abre sua Bíblia. Marcos, capítulo 2, verso 24, e Marcos, capítulo 3, verso de 2 a 6. Posso ler? Pois não, Alexandre, pode ler. Então, Marcos 2, 24. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Obrigado. E Marcos 3, de 2 a 6. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Obrigada, Felipe. Então, nós estamos vendo aí que o conflito entre os fariseus era a questão do sábado. Nós sabemos que os fariseus também é conhecido como os escribas, né? Os escribas, os fariseus, eles eram os guardiões da lei. Eles queriam que qualquer jeito a lei fosse cumprida. Então, por isso eles estavam ali em cima de Jesus para ver se ele ia cumprir ou não a lei. Então, o que nós não vamos falar dos outros, porque nós ainda não estudamos os outros capítulos. Mas agora faltam 4 confrontos. Você fica ligado quando você estiver estudando, que agora faltam 4 confrontos. O primeiro é esse do sábado. Mas o que a gente aprende com esse confronto, com esse conflito aqui? Por que eles ficavam tão incomodados com a ação de Jesus fazer um bem a uma pessoa num sábado? Permitir que os seus discípulos colhessem e comessem milho, espigas de milho, no sábado. Por que isso incomodava eles? Isso incomodava eles porque em cada caso, presta atenção, em cada caso a respeito que eles se opunham a Jesus, era porque eles se sentiam incapazes, havia uma incapacidade fundamental de compreenderem a pessoa de Jesus, de compreenderem que realmente Jesus era o Messias prometido. E também que Jesus, nele vinha sendo introduzido o reino de Deus. O reino de Deus veio à Terra através de Jesus, e eles não conseguiam compreender isto. Eles, então, essa incapacidade de compreender, de discernir quem era Jesus e que, através dele, o reino de Deus havia chegado. E como Jesus Cristo trouxe o reino de Deus e ele sendo soberano, isso também mostra que ele tem autoridade como soberano para mexer na lei e também nos costumes que eram vivenciados no dia a dia.
Então, foi a dureza de coração deles, fora a cegueira deles, que levou que eles se opusessem a Jesus até a morte. Chegasse a levá-lo, como nós vimos, à morte. Porque a declaração de Jesus, quando disse que ele era filho de Deus, ele estava trazendo para si, dizendo que ele também era Deus. E isso, de uma certa forma, era considerado por eles uma blasfêmia. Então, Jesus foi perseguido, a oposição dos fariseus, dos escribas, a cegueira deles, a dureza do coração deles, levaram Jesus à cruz, levaram Jesus até a morte. Alguém quer falar alguma coisa sobre as acusações dos fariseus? Tem muita coisa linda ali para a gente tirar. Principalmente nesse texto, nesse último texto aí de Marcos 3, 2, 6. Quem quer compartilhar os discernimentos da semana? A questão é que os fariseus se sentiam a autoridade maior e os maiores conhecedores da lei, né? Então, para eles entenderem ou aceitar que Jesus veio para completar, né? E automaticamente tirar assim, aquela quantidade de leis se resumindo em dois mandamentos, né? Então, isso aí incomodou muito. É o que eu já falei uma vez até aqui em aula, que aquele capítulo 23 de Mateus, onde Jesus ali, quando ele chama os fariseus de hipócritas em diversas situações, eu acho que é bem isso. E já começou logo aí, né? Toda essa situação, dessa perseguição por Jesus curar no sábado, né? Então, tudo para eles era uma afronta, né? Quem é esse que se diz filho de Deus? Então, e isso é algo que me chama muito a atenção, né? Porque os fariseus não admitem isso, né? Deus único, são unicistas, né? E Jesus que veio com uma outra proposta, né? Para redimir, né? Veio a ressuscitar. Então, tudo isso é muito complicado para eles aceitarem, né? Então, eu acho que, como soava como uma afronta, tudo isso que acontecia, esse poder, admitir esse poder que Jesus tinha, inclusive na simplicidade de falar as coisas, né, e de ensinar. E eles, de certa forma, tinham uma posição muito arrogante e prepotente, né? Eu acho que isso é o que demonstra muito aqui, né? Esse conflito que existia entre os fariseus para com Jesus, né? Alguém mais? Eu percebi, quando eu estava lendo o texto, que também Jesus, além da questão dos fariseus, ele também acabou sendo expulso, né, de vários lugares, foi rejeitado.
de vários lugares, como ele foi rejeitado pelos gesarenos, quando ele expulsou demônios. Ele foi rejeitado de Nazaré, da sua própria terra. Ele fala ali que não conseguiu fazer muitos milagres por lá. Então, eu acho que é bem interessante, né, para a gente pensar nos tempos de hoje, né, na questão da evangelização, como que, se o próprio Jesus foi, por alguns momentos, rejeitado, né, não quiseram, não foi aceito, né, pelas pessoas, a gente não pode também se abalar. Entendi. Verdade. A rejeição, ela acompanha, né, os evangelistas. Onde há alguém semeando a boa semente, sempre há rejeição. Mas também a semente sempre cai em uma boa terra. Ela sempre acha um bom solo para cair e germinar. Então, posso dar uma palavrinha também? Então, Eu vejo que Jesus ele estava sendo perseguido, né, ali pelos doutores da lei, os escribas, e porque eles tinham uma inveja e também pela dureza do coração eles perseguiam a Jesus Cristo. Não, porque Jesus ele se mostrava ser mais autoridade para os escribas. Os escribas não aceitavam essa autoridade de Jesus. Então, pela dureza do coração. Mas eu vi uma coisa importante aqui, que Jesus, ele por causa da multidão que ele estava curando, e até os espíritos imundos ali dentro se prostravam diante dele, por causa dessa multidão, ele se afastou com os discípulos. Ele foi prudente. Ele não confrontou numa discussão, ele não permaneceu em uma discussão. Ele foi prudente e retirou os discípulos, chamou os discípulos para sair ali por causa das pessoas que ele estavam em volta, das pessoas que o curavam, que estavam ouvindo. Prudência mesmo, cuidado, né? Eu vejo que isso é uma coisa que nós também, trazendo para os nossos dias, nós devemos fazer, né? O debater, ele não deve acontecer. Nós precisamos ser prudentes, retirar e o Espírito Santo de Deus venha trazer toda a resposta necessária. o próprio Cristo, naqueles dias, ele disse o seguinte a respeito dos fariseus, dos mestres da lei, também para os sacerdotes. Jesus disse: vocês examinam as Escrituras, porque elas de mim testificam. Mas eles não conseguiam ver Jesus. Ali estava na Bíblia, ali estava nas Escrituras. Desde a antiguidade, desde Gênesis, Deus está prometendo que Jesus viria. E eles estão ali, examinando dia após dia, esmiuçando, mas eles não conseguiam ver. Sabe por quê? Porque Jesus a gente só consegue ver com os olhos da fé. Não é com o intelecto. É com a fé. Para se aproximar de Deus, é necessário fé. E para ver Jesus, é necessário fé. Então, eles examinavam as Escrituras, mas eles examinavam só intelectualmente, buscando. E, no entanto,
o que eles confrontavam ali naquela realidade, eles não conseguiam ver que Jesus era o Messias, que ele era o descendente de Davi que veio. E era tão fácil, se eles só acompanhassem a genealogia, eles saberiam que Jesus era descendente de Davi. Mas ali existe um mistério também. Eu creio que Deus permitiu que isso acontecesse, que eles ficassem cegos, para que o evangelho chegasse aos gentios, para que houvesse a poda, como diz lá em Romanos, acho que capítulo 10, que fala que Deus podou, 10 ou 11 de Romanos, fala que Deus podou a videira, a oliveira, melhor dizendo, e aí enxertou nós, oliveira brava, nós somos o enxerto. Então, irmãos, eu acredito que Deus permitiu essa cegueira para que desse a nós esta oportunidade de sermos enxertados na oliveira e desfrutar. Glórias a Ele por isso. Aleluia. É só ler Romanos capítulo 11, que Deus fala bem claro isso. E ele diz que vai chegar um dia que ele vai fazer o inverso. E esse inverso, para mim, é um arrebatamento. Essa poda da oliveira brava, que somos nós, da videira brava, vai ser o arrebatamento. Então, Deus vai tirar a igreja e vai enxertar novamente Israel ali no tronco, que é Abraão, o pai da nação. É só ler Romanos 9, 10 e 11. Isso ali está bem claro. E ali Deus vai derramar o seu Espírito, como prometeu lá em Joel, capítulo 2, que ele derramaria do seu Espírito e eles se converterão nacionalmente, como também está no profeta Ezequiel e Malaquias. Essa é uma profecia que ainda vai se cumprir para a nação de Israel. Mas para nós, como disse a Valéria, glória a Deus, já aconteceu. Então, vamos ver a respeito do ensino de Jesus. Marcos 8, 27 a 30. Quem vai ler? Marcos 8, 27 a 30. Felipe, é você. Eu acho que o Felipe não está na sala. Ele deu uma saidinha. Quem pode ler, então? Marcos 28, 27 a 30. Marcos 8, 27 ao 30. Marcos 8, de 27 a 30. Mateus 16, 13 a 20. Mateus 16, 13 a 20. Alexandre, é você. Amém, Matinha. Mateus 13. Não, Mateus 16. 16, 13 a 20. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas,
porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém. Obrigada. E vamos ver Lucas 9. Preste atenção que está acontecendo uma coisa aí muito importante. Nós começamos a dizer que os discípulos, eles estavam ali no início começando a perceber, a compreender claramente quem era Jesus. Agora aí já está acontecendo uma coisa, uma evolução. Lucas 9, 18 a 22. Lê para nós, Valéria. Deixa eu ligar o microfone, né? Obrigada. Estando ele orando à parte, aí, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Amém. E a última passagem, João 6, 66 ao 71. João 6, 66 a 71. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Que quereis vós também? Não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Respondeu Jesus: Não vos escolhi aos 12? Contudo, um de vós é um diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse religioso, mais tarde traiu. Então, o que vocês percebem aí a respeito dos discípulos? Perceberam que evoluiu o conhecimento deles? E lá em Cesareia, né? Foi lá na cidade de Cesareia que o clímax do reconhecimento de Jesus, do aprendizado deles, do ensinamento de Jesus, chegou na vida dos discípulos. Então, eles agora podem dizer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O Filho, ele fala, eu gosto que ele fala da expressão, o Filho do Deus vivo, porque existiam muitos deuses que eram mortos. Mas existe algo muito peculiar nos ensinamentos de Jesus. O que você aprendeu a respeito do ensinamento de Jesus a respeito do sábado? Ali tem um ensinamento muito peculiar. É simplesmente que o fazer o bem jamais vai se contrapor à lei. Pelo contrário,
Deixar de fazer o bem no sábado é você fazer mal. Olha só, ensinamento de Jesus. Então, fazer o bem não pode, de forma alguma, ser contra a lei de Deus, nem mesmo no sábado. Mas deixar de fazer o bem, deixar uma oportunidade de fazer o bem, isso em si mesmo já é mal. E deixou Jesus bem claro isso quando ele perguntou, vocês perceberam que ele perguntou antes de fazer o milagre? Ele perguntou, é lícito fazer o bem ou o mal? Dar a vida ou não dar a vida? E ali, quando Jesus falou de dar a vida, aquele homem, a história daquele homem diz que ele era um homem que trabalhava com as mãos, tipo de um pedreiro. E dali, daquele serviço, é que ele trazia o sustento para a casa dele. E agora ele está com problema nas mãos. Os nervos começaram a ficar rígidos. Ficou com a mão paralisada, rígida, mirrada. Por isso Jesus perguntou se era errado dar a vida ou deixar morrer. Então, irmãos, esse ensinamento de Jesus é muito crucial para nós ainda hoje em dia. Leia Tiago 4,17. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, que deve fazer e não o faz. Isso. Então, se você tem uma oportunidade de fazer o bem e não faz, você está cometendo um pecado. E deixar de fazer um bem, esse ato de deixar, está trazendo em si mesmo esta condenação de estar cometendo pecado. Porque deixar de fazer o bem em si mesmo já está uma má ação. Agora, vamos falar pelo menos um princípio de tudo que nós vimos. Um princípio que ficou ali marcado. Cada dia teve um princípio. Vamos falar pelo menos um. Primeiro dia, qual é o princípio do primeiro dia? Para mim, o princípio é que a cura, muitas vezes, ela é proveniente do perdão. Então, o princípio ali é o princípio do perdão. Se você perdoar, você provavelmente terá como resultado a cura da sua alma, mas também uma oração pode ser respondida e um milagre pode acontecer. Eu queria contar uma ilustração, mas não vai dar tempo, de uma mulher que escolheu não perdoar e por isso ela não recebeu a cura. E quando ela caiu em si e ela mandou chamar o pastor e ela estava disposta a perdoar, aí o pastor orou por ela e ela foi curada imediatamente de uma doença grave, uma tuberculose. Então, o perdão, muitas vezes, está relacionado com alguns tipos de enfermidades. Mateus 18 diz que se nós nos negarmos a perdoar, nós seremos atormentados pelos verdugos. E esse verdugo pode ser uma enfermidade. E isso traz tormento. Então, nós não devemos negar perdão para ninguém.
para que nós sejamos curados. E a aplicação deste princípio é que eu devo confessar o meu pecado a Deus, mas também devo pedir perdão às pessoas a quem eu ofendi. Amém? Querem falar alguma coisa? Querem trazer alguma lição prática de um outro princípio? Então, eu vou pedir para a Esté orar, porque vai cair ali não quero pedir outra sessão, quero encerrar aqui. Vou pedir para a Esté estar orando, colocando esse tempo diante de Deus. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse momento em que estivemos aqui aprendendo mais da sua palavra, dos seus feitos e trazendo lições de Deus, das suas revelações, daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Pedimos que o Senhor cure as nossas almas, que o Senhor traga cura, Deus, para o corpo físico e Amém. todos os nossos familiares. Que todos Amém. sejam cuidados, protegidos pelo Senhor e pela e o Senhor diz que a sua palavra tem poder. E nós Amém. pedimos que a tua palavra esteja no nosso coração para trazer a cura para o nosso corpo, alma e espírito. Assim nós pedimos e que o Senhor nos abençoe esta semana. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos fazer a lição da próxima semana, a terceira semana. Tá bom? Façam cada dia para não acumular, para não perder o ritmo e não ficar sem fazer, não conseguir fazer todo no final da semana. Estou fazendo. Obrigada, Martinha. Passou rapidinho. Nem vi passar a hora. Obrigadão, viu? Feliz de estar de volta aqui com os irmãos. Beijo, boa semana para todos. Fiquem com Deus. Amém. Obrigada, Valéria. Boa A paz do semana. Senhor. A paz, Deus abençoe.